Olá, apreciadores de novas galáxias, eu sou o Pedro e hoje nós vamos falar de Super Mario Galaxy, o filme. Filme aí que lançou recentemente, na verdade eu até estou um pouquinho atrasado na minha review, mas ainda tá recente o filme, tá nos cinemas ainda, no momento que eu tô gravando esse vídeo pelo menos ainda tá. Que tá dando o que falar, porque tem algumas coisas que não agradaram um certo público aí, e são críticas que são muito parecidas com o do primeiro filme do Mario, né? Super Mario Bros. O filme, que gerou a sequência, que é esse filme que a gente tem agora, Super Mario Galaxy, o filme. E eu acho interessante comentar elas, é óbvio que eu não vou ficar só nessa de comentar o que os outros estão falando, eu vou falar aqui o que eu achei também, eu vou falar minha visão a respeito do filme, mas só começando com essa parte, porque é algo que está sendo bem comentado, não exatamente agora, eu na verdade estou pegando um pouquinho atrasado o negócio, mas no lançamento do filme foi bem comentado algumas coisas, duas principalmente. A primeira sendo que o filme é infantil demais, que é uma crítica que, veja, eu acho bem burra, na verdade, bem estúpida, porque óbvio que o filme vai ter o público-alvo dele, e neste caso são as crianças. E tem um motivo para ser as crianças, já que os adultos já conhecem de longa data o Mario. Não existe um ser humano que não tenha jogado Mario na infância. Eu conheço, por exemplo, gente hoje que nunca jogou Mario, conhece, mas nunca jogou Mario, porque não tem um Switch, por exemplo. Mas é impossível alguém dos anos 80, 90 não ter visto um Nintendinho, não ter visto um Super Nintendo, não ter jogado algum dos jogos da franquia Mario, alguns dos jogos da Nintendo. Então, os adultos já conhecem o Mario. Ele já é amplamente conhecido pela galera adulta. Tá faltando a criançada de hoje conhecer o Mario. E é para isso que servem os filmes principalmente. Para pôr o Mario no imaginário popular da galera hoje. Para fazer a Nintendo vender cada vez mais. E veja, isso está dando certo, porque o filme já é um sucesso de bilheteria. Com certeza vai bater o bilhão, assim como no primeiro filme. Acredito eu que a bilheteria será menor. Então, sei lá, no primeiro filme, se eu não me engano, eu não lembro se era 1,3 ou 1,6 bilhão, algum dos dois. Então, sei lá, se o primeiro filme foi 1,3, esse aqui vai ser tipo 1 bilhão, 900 milhões, menos, mas ainda será um grande sucesso. Ou se foi tipo um 1,6 bilhão, vai ser 1,3, 1,1, 1,2 por aí. Imagino que será menor, mas ainda vai ser considerado um grande sucesso de bilheteria e vai ficar no top 10 de maiores bilheterias de 2026 no final do ano. Vocês vão ver, com certeza vai ficar. Então, assim, eu acho bem ridículo essa crítica de que o filme é infantil demais, que tem filmes que são infantis, mas que também podem conversar com os adultos, não são só boboloides, né? Não são só para criançada. E veja, isso não faz sentido porque, sim, de fato, a gente tem filmes da DreamWorks, por exemplo, que tem aquele filme que é mais focado mais para criança, mas às vezes tem uma piadinha ou outra que o adulto vai pegar, por exemplo, um Shrek da vida, ou um filme da Pixar que tem aquela camada que a criança vai se divertir porque as coisas é colorida e tal, mas aí você vai ver a história mesmo, tá tratando de um tema sério, como, sei lá, Divertidamente, por exemplo. Mas veja, esse não é o único formato de se fazer um filme. Não é sempre assim, não precisa agradar todos os públicos sempre. Você pode pegar um alvo, focar naquilo e ver que dá certo, mano. E é isso que tá acontecendo com o Mario. Eles focaram num público e tá dando muito certo isso. Até porque, se fosse para reclamar de incluir todo mundo nesse balaio aí, tipo, não, mas tem que, pô, tal filme tem que incluir tal tipo de pessoa também. Então vamos criticar aqueles filmes que são só de adultos, né? E eu não tô falando conteúdo adulto, tô falando filme de adultos. Então, às vezes, tipo, filme com muita violência, filme que trata de temas sérios, filmes que tratam, que tem drogas e palavrões, etc. Então, vamos criticar esses filmes e dizer que eles deviam maneirar um pouco para a criança poder assistir também, já que tem a crítica de um lado, né? Tal filme é muito bobo. Vamos, bota alguma coisa que o adulto vai gostar também. Já que tem esse lado aí, então vamos criticar o outro lado também. Vamos falar, esse filme aí de narcotráfico dá uma amenizada para a criança poder assistir também. Entender como essa crítica não faz o menor sentido e está sendo amplamente espalhada pela crítica especializada, que é essa grande galera que está falando isso, e veja,
não acho que faz muito sentido. E galera, só para deixar uma coisa clara, existe um certo preconceito quando a gente fala de crítica especializada. Eu já ouvi frases, por exemplo, não pessoalmente, mas sei lá, eu já ouvi pela internet, e às vezes também pessoalmente, falam algumas coisas tipo, ah, a crítica não sabe de nada, ah, a crítica não entendeu, ah, a crítica, se a crítica não gostou, então eu vou gostar, sabe esse certo preconceito? E veja, galera, é claro que tem coisas que não fazem certo sentido, igual eu acabei de falar do Mario, mas muitas vezes o que acontece é só um preconceito mesmo, porque a pessoa A não gostou do filme A e a pessoa B gostou do filme A e fala, ué, como assim você não gostou daquele filme, sendo que eu gostei? Você tem que ter a mesma opinião que a minha, senão eu vou achar você um péssimo crítico e nunca vou respeitar a sua opinião. Existe muito isso, principalmente com obras que têm um fandom muito forte, por exemplo, animes, por exemplo. Nossa, se você, dependendo do anime, se você fala mal do anime, meu amigo, você tá fudido. E é o que eu falei no começo do vídeo, galera. Eu não trabalho com extremos, tá ligado? E não é porque eu tô criticando aqui a crítica especializada, criticando a crítica. Não é porque eu tô fazendo minhas críticas negativas a respeito dos críticos especializados, que quer dizer que obrigatoriamente eu concordo com tudo que o público fala, e o público é a voz da razão e não, não é isso. Assim como não é o contrário, eu não acho que o público é uns idiota que é só preconceito. Às vezes realmente tem umas críticas que são burras, não tem outro jeito melhor de colocar. Às vezes a crítica é burra mesmo, igual essa do filme do Mario, que se aplica em vários outros filmes também. Vários filmes pipoca que chamam, né? Que é quando é um filme que é só pra você se divertir, não é nada que vai ser indicado ao Oscar, é só algo legal que você vai dar risada, que você vai se divertir, que você vai ficar animado. E a galera às vezes não entende. De fato, existe isso. Então entendam que eu não estou falando de extremo nenhum. Eu só estou falando de algo que acontece mesmo, que é a crítica pegar pesado num negócio que não faz sentido e às vezes o público tem um preconceito que também não faz sentido. Outra coisa também que foi comentada do filme que eu acho que também não faz sentido é a respeito dos fanservices, né? No primeiro filme eu acho que principalmente teve mais disso, e esse aqui eu talvez tenham falado menos, apesar de que é estranho, porque eu acho que tem mais fanservice nesse filme, tem participação especial de personagens da Nintendo que a gente talvez não fosse esperar que estivesse nesse filme, mas enfim, não vou ficar falando muito disso não, algumas pessoas já sabem, outras não, então não vou ficar falando, não quero spoiler. E veja, é claro que o fanservice pode sim ser mal trabalhado, pode sim ser algo negativo no filme, mas eu acho que em casos como é o desse filme, né, o Mario Galaxy, eu acho que, pô, cara, é divertido pra caramba, mano. A gente tem personagens de outras franquias, mano, marcando presença aqui, que é divertido demais. A gente tem, pô, se você pausar uma cena, você vai achar uns 15 easter egg, né, umas 15 referências diferentes. E é divertidíssimo, cara, é divertidíssimo. Tipo, eu entendo a galera que não é tão fã, então né, não vai, tipo, ah, tanto faz os fanservice. E tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Mas a galera que gosta, mano, pra que encher o saco? Tipo, ai, é só fanservice. Mano, é uma qualidade do filme. Pra um certo público, pra outro já não vai ser, mas ainda é uma qualidade do filme. Enquanto filmes normalmente tentam criar sentimentos do nada, né? Então, sei lá, um filme de terror. Então, a partir do começo do filme até o final, ele vai tentar te fazer criar uma conexão com o personagem para você não querer que o personagem morra. Ou às vezes um filme de drama. O filme vai querer criar uma conexão entre você e o personagem para você se importar caso alguma coisa aconteça com o personagem, caso ele perca alguém importante, ele vai ficar mal, aí você também fica mal, também aí você chora e tal. Então o filme, a partir do próprio filme, ele cria esse sentimento com você. O fanservice eu acho que é algo parecido, mas não igual. Então, sei lá, esse sentimento aí que eu acabei de explicar no filme de terror, no filme de drama, tal, essa conexão aí com alguma coisa que o filme está colocando, o fanservice ele faz a mesma coisa, só que a diferença é que esse sentimento ele não nasce no filme. Esse sentimento é meio que emprestado de algo que você tem muito apego de quando você era criança, adolescente ou alguma outra fase da sua vida que foi marcante para você, e daí mostra no filme aí, faz uma referência, ou tem uma participação da hora no filme que você tem aquela sensação divertida, você gosta, é legal tá lá, e tipo, é isso, fanservice, é legal, cara. E novamente, eu entendo se não for legal para todo mundo, até porque nem todo mundo é fã de tudo que tem. Porque hoje em dia fanservice é uma das coisas que mais gostam de colocar, né?
Então, sei lá, dificilmente você vai gostar de todos os fanservice, porque assim você teria que ser fã de todas as coisas. Então, totalmente entendível, mas eu acho que a crítica contra o fanservice eu acho boba, porque é uma sensação como qualquer outra sensação que um filme tenta emanar, mas a diferença é que não nasce no próprio filme essa sensação. Essa sensação ela é emprestada de algo que você já viveu, que é de algo que você já gostou. E, enfim, espero que tenha dado para ficar claro. Não sei se eu fui muito claro, mas, enfim, passando. Mas então tá, Pedro. Você falou tudo isso, você falou de coisas que estão sendo faladas do filme, deu seu espetáculo. Mas e aí, já que você defendeu tanto o filme, gostou tanto do filme assim? Cara, então, gostar, eu gostei para um caralho desse filme. Eu adorei o filme porque eu sou muito fã do Mario. Eu gosto muito desse cara. Esse cara é foda demais. Sou fãzaço de jogos do Mario. Então é óbvio que eu vou gostar do filme do Mario. Nem por isso eu vou deixar passar vários dos defeitos que são evidentes no filme. Por exemplo, o final, que não vou dar spoiler, podem se acalmar, para você que não quer spoiler, mas o final, o que eu quero dizer do final que não tem spoiler, tá? É que ele é do nada. Tipo, você tá assistindo o filme, aí sei lá, você acha que vai ter aquela conclusão daqui a uns 5 minutos, talvez 10 minutos, e de repente, pá, acaba. O filme tem um final brusco, parece que não tiveram ideia na hora de estar escrevendo o roteiro, aí pensaram, tipo, como é que a gente pode encerrar isso? E o colega falou, tá bom já. E tipo, só isso? Tá bom já? É, tá bom já, acaba o filme aí. E ficou nessa, cara, porque é muito do nada o final, muito do nada. Eu queria criticar aqui também algumas relações de alguns personagens que é muito esquisito. Por exemplo, eu não vou dar detalhes, mas a relação da Peach e da Rosalina, a Peach da Rosalina, cara, podia ser muito mais desenvolvida, sabe? Elas têm uma história juntas, as duas, mas isso até que é mostrado, pega tipo dois minutinhos assim para dar uma mostrada no que aconteceu, né? Nessa história que as duas têm, mas depois elas se reencontram depois de muito tempo separadas e mas não tem, você não sente que foi um grande reencontro e é para ser um grande reencontro, mas não rola nada, sabe? A Peach também tem um problema com a relação dela com o Mario, porque o Mario ele meio que começa a ter um interesse romântico na Peach, mas o filme não desenvolve isso, ele só menciona, só que em momento algum ele retorna realmente com isso. Ele começa e não termina as coisas, não é a única relação que é impactada com esse negócio aí. A gente tem, por exemplo, o Mario e o Bowser também, que é outra coisa que o filme começa e deixa quieto 5 minutos depois. Então a gente tem um Bowser que está sendo reabilitado, que está no Reino Cogumelo lá, e depois ele sai junto com o Mario numa aventura e meio que os dois meio que criam uma amizade. E em 5 minutos o Bowser já perde essa amizade com o Mario. E veja, podia ser algo tão da hora, né? Tipo, pô, o Bowser ele quer, né, atacar, ele quer conquistar, era o sonho dele, e do filho dele também, o Bowser Jr., que tá nesse filme aqui também. Então, tipo, o filho dele que tá seguindo os passos do Bowser, aí o Bowser ele meio que quer, mas ele não quer, porque ele criou uma relação genuína com o Mario, é um bagulho genuíno. Mas não, o filme não elabora isso, ele não faz nada, ele só cria isso, 5 minutos depois ele apaga, finge que não aconteceu, ou igual na Peach com o Mario começa, não desenvolve, ou na Peach com a Rosalina, ele começa, desenvolve, mas é muito rápido, muito rápido. Então a gente tem problema forte de roteiro nesse filme, da relação dos personagens, é, as coisas não acabam direito, ou acabam muito rápido, enfim, é um defeito grande. E eu citei aqui vários, galera. Várias relações entre vários personagens. Então, é um problema frequente no filme, do início ao fim. O filme tem levemente aquela sensação de cena pós-créditos de filme da Marvel também. Então, por exemplo, a gente tem sempre uma sensação de esse filme foi legal, mas o melhor mesmo é o que tá para depois. Sabe esse negócio que fica nas cenas pós-créditos de filmes da Marvel, né? Que tipo, você viu um filme inteiro
só para a única coisa que é importante do filme é a cena pós-crédito do próximo filme da Marvel, que esse sim vai ser o grande filme. E é perceptível que a Nintendo ela tá pavimentando esse universo dela aí, que a gente já tem outros personagens da Nintendo também, não vou ficar falando muito aqui, mas a gente tem outros personagens de franquias diferentes da Nintendo nesse filme aqui também. O que leva a crer, será que vai ter um Smash Bros. O filme? Já pensou? Será? Olha, eu acharia interessantíssimo o filme do Smash Bros, hein? Não duvido nem um pouco que a Nintendo tenha assim planos futuros de um Smash Bros. Eu acho que seria interessantíssimo esse filme, inclusive, interessantíssimo. Também tem coisas positivas que eu gostei no filme, por exemplo, é inegável a diversão que ele me causou do início ao fim, apesar desses problemas que eu, óbvio, estou totalmente ciente, mas não consigo não gostar desse filme, de algo que foi tão presente na minha vida, e eu estou muito curioso para os próximos filmes de Mario que a gente vai ter, que com certeza vai ter um terceiro filme, e os próximos filmes da Nintendo como um todo. Ano que vem a gente vai ter The Legends of Zelda, um filme live action de Zelda, que eu tô muito, muito ansioso, quero ver o que eles vão fazer. Se não me engano, tá pra sair um filme do Donkey Kong também no futuro, então filme da Nintendo a gente vai ter pra caramba aí no futuro e eu estou ansioso. Para terminar meus elogios, eu gostaria de destacar que puta animação linda. A animação do primeiro filme eu já achava uma das animações mais lindas que eu já tinha visto na minha vida, porque o trabalho de cores que eles fazem é incrível, porque tipo, a gente tem coesão, a gente tem sentido nas imagens, apesar de ter tipo 50 cores ao mesmo tempo e não fica um negócio alucinado, assim, não fica um negócio bonito mesmo. Direção de arte sensacional do primeiro filme. E nesse segundo filme, eles trabalharam dobrado, mano. Não é possível, porque tá muito lindo. Essa animação tá incrível também. A animação tá excelente. Cada brilho, cada tecido, cada pelo, cada escama, tudo tá maravilhoso. Essa é uma das animações mais lindas que eu já vi na minha vida, sem dúvida nenhuma. E é isso, galera. Esse foi o meu review de Super Mario Galaxy, o filme. E terminar com a minha notinha, como sempre, né? Então, galera, eu considero Super Mario Galaxy, o filme, um filme nota 7. Apesar do filme ter me gerado uma diversão inimaginável, eu acho que o primeiro filme ainda me gerou uma diversão um pouco maior. Eu acho que por muito conta da experiência também, eu acho que a minha experiência de ir ao cinema com os meus amigos foi. Eu também fui ver com os meus amigos o Mario Galaxy, mas eu acho que tipo, do Mario Bros foi um nível, um ápice muito grande de diversão que eu tive lá também. Então acho que a experiência, além do filme, no primeiro Super Mario foi melhor, mas enquanto filme, talvez o primeiro seja melhor também, eu não sei, eu acho que os dois estão parecidos, mas eu acho que em questão de emocional, eu acho que os dois são parecidos, mas em questão de qualidade, eu acredito que o primeiro talvez seja um pouco melhor ainda do que esse segundo, mas, pô, maravilhoso ainda assim. Nota 7, nota positiva, passa de ano bonito, já tá bom e tem margem para melhor, hein, Mario? Tem margem para melhor, então não é porque eu gostei do filme que quer dizer que eu vou ignorar todos os pontos negativos que eu comentei ao longo da minha review, então eles têm oportunidade a todo momento de estar mudando isso daí e, pô, é isso, estou ansioso para os próximos filmes, é isso. Então, galera, você que me acompanhou até aqui ao final do vídeo, muito obrigado. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscrever, deixar um like, ativar o sino, comentar nesse vídeo. Qualquer coisa que você estiver fazendo vai estar me ajudando pra caramba aqui no canal. Confira também esses outros dois vídeos aqui. Eu fiz vídeo de Zootopia 2 aqui também, atrasado, mas confere aí que o vídeo é curto e é bom. Eu fiz vídeo também sobre isso aqui também, que eu não sei o que é isso aqui, mas se eu estou colocando, quer dizer que vale a pena você dar uma conferida, então dá uma chance aí, que vai ser de grande ajuda para mim. E é isso, galera, muito obrigado e corta.